Shalom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui é o Profeta Márcio de São Paulo. Hoje não é um devocional que eu vou falar, hoje é a respeito de uma visão que Deus me deu 12 anos atrás. Antes de tudo, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Estarei compartilhando logo após mais duas visões a qual Deus me deu e Ele pediu para mim que eu compartilhasse. Mas essa visão, querido, é uma profecia a qual Deus me deu e Deus disse que esse era o tempo. Então, há 12 anos atrás eu tive essa profecia. E 2 meses agora atrás, Deus falou comigo durante semanas agora atrás que esse era o tempo e Deus me deu sinais de que verdadeiramente eu deveria, compartilhar nesse tempo com você esta profecia. Então eu vou compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração. E essa profecia é a nível de nação. Então Deus quer alertar a noiva e a igreja. É um alerta para a igreja, para a noiva, daquilo que vai acontecer, daquilo que está para vir aí. Deus está nos alertando. E eu queria dizer algo para você, não deixa de compartilhar, porque Deus quer que a igreja das nações saiba disso. Porque a visão é a respeito das nações. Então é um despertamento. Deus está chamando a igreja para orar nesse tempo, para vigiar mais, e Deus quer nos alertar também. Então eu queria dizer algo para você, por que você não compartilhou essa visão há 12 anos atrás? Compartilhei algumas igrejas, muitas pessoas se converteram, depois tentei fazer o vídeo, não consegui, uma guerra espiritual, toda vez chegava quase no final, não conseguia, dava tudo errado, então eu não fiz o vídeo, eu só compartilhei numa conferência profética, eu não sei se o pastor, ele gravou essa conferência profética, eu vou até perguntar para ele, e se ele gravou, ela está lá. E o importante é que Deus pediu para que eu compartilhasse com os irmãos essa visão agora nesse tempo. Querido, eu tive uma visão quando eu estava trabalhando há 12 anos atrás como motorista na cidade de Santa Maria de Jequitibá, e eu estava trabalhando ali como motorista, mas estava fazendo missões ali, ganhando vidas, trabalhando no interior. Então eu ficava ali durante a semana e no final de semana ia para casa, sábado, domingo, e no meio de semana eu ficava ali fazendo missão, sempre em oração, buscando a Deus, e numa noite dessa eu fui arrebatado, não foi uma visão normal, foi um arrebatamento mesmo. Durante a noite um anjo me pegou, me levou para um lugar e ele pediu para me olhar para os céus. E eu olhava os céus eles se moviam de uma forma diferente. Eu nunca vi o céu se movendo daquele jeito, não era normal, ele se movia muito rápido. Aí ele falava comigo que era mudança de tempos, que estava chegando tempos, uma mudança de tempo viria e que chegaria novos tempos, que aconteceria algo. Aí eu conversando com ele, perguntei o que iria acontecer, ele me puxava pela mão e ele me levava num lugar alto. E nesse lugar alto eu olhei, abri uma tela e nisso que eu via muitas pessoas. Tinha muitas pessoas com falta de ar, ela estava com muita falta de ar e o olho dela ficava branco, ficava branco como se ela tivesse morrido. Eu fiquei numa agonia, eu perguntando para eles o que ia acontecer, por que eles estavam daquele jeito. Eu estava triste, agoniado, angustiado com tudo aquilo ali que estava acontecendo, e a voz vinha do céu e falava: o ar delas faltava pouco para que elas possam morrer. Parando um pouco aqui na visão, como eu tive o discernimento que esse seria o tempo desta visão, desta profecia, porque o ar delas falta um pouco para que ela possa morrer, e era a terça parte das pessoas. Então Deus mostrou o coronavírus, era um vírus que ataca e ele tira o ar. Então eu discerni, esse é o tempo. Deus falou comigo, esse é o tempo da profecia acontecer. E a terça parte, Deus falava que iria morrer. Tem muitas pessoas morrendo, pessoas de todas as nações. Então dali ele me tirava, dali ele me trazia de volta para um lugar, e eu olhava para o céu se movia, e ele falava novamente de tempos, que viriam tempos. E eu perguntei para ele, mas que tempos que viria? E de repente ele me levava para um lugar alto, de novo, praticamente no céu, e eu estava lá em cima e olhei para o lado e eu via várias bandeiras, eram todas as bandeiras de todas as nações, elas estavam posicionadas, e o engraçado que me chamou a atenção foi a bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil ela estava na frente de todas as bandeiras, e a bandeira do Brasil era maior do que todas as outras bandeiras. Aí eu olhava para o anjo e falava assim: nossa, mas são bandeiras? Ele: sim, são bandeiras. E ele não me falava, mas o que significa essas bandeiras? Ele ficava quieto, não falava nada. E eu comecei a olhar as bandeiras, e o que me chamou a atenção foi a bandeira do Brasil, por estar na frente, e atrás dela todas as nações, todas as bandeiras. Então ele me puxou de lá e ele me trouxe novamente para um lugar baixo, e eu olhava para o céu e eu via um livro preto, flutuante. E eu perguntava: mas por que esses livros?
Porque esse livro, ele não falava nada. Eu falei, mas o que que é esse livro? O que que significa esse livro? Então ele me pegava pela mão e ele subia comigo. Nisso que ele subia, né, eu cheguei perto do livro e eu vi escrito Bíblia. Estava escrito Bíblia. E me chamou a atenção que tinha um rolo em forma de pergaminho, um rolo enrolado dentro da Bíblia, e ela estava selada. E o rolo é um rolo brilhoso, tipo de ouro, né, iluminado. E eu perguntava, mas por que o senhor está mostrando isso? O que, que vai acontecer? O que, que tem a ver a Bíblia? E ele me trazia para um outro lugar, eu ia descendo, descendo, descendo. E nisso que eu ia descendo, eu olhava a Bíblia lá de cima, começava a olhar e a Bíblia ainda continuava lá em cima. E de repente a Bíblia começou a descer. E a Bíblia descia numa velocidade e ele descia comigo. Nisso que ele descia comigo, eu parei no meio do oceano. Eu vi um oceano, eu estava no meio do oceano com ele. E nisso que eu vi o oceano, aí a Bíblia descia numa velocidade, ela caía dentro do oceano. Quando ela caía dentro do oceano, eu vi que ela caía numa velocidade tão profunda que ela fundou verdadeiramente. A Bíblia fundou. De repente, o mar começou a ficar agitado. O mar ficou muito agitado, o vento soprava, o mar ficava todo agitado. Eu comecei a ficar com medo porque eu estava por cima do mar. E ele falava, não temas, não tenha medo. E eu ficava ali preocupado porque o mar estava agitado, o mar estava muito agitado e eu estava perto. Então ele me puxava novamente. Nisso que ele me puxava, ele me trazia para o mesmo lugar de antes que eu olhava para o céu. E nisso eu via ondas enormes se levantando. E eu tentava avisar as pessoas, eu não conseguia avisar. Eu tentava avisar e não conseguia avisar, não conseguia falar a respeito dessa profecia. Então eu ficava em silêncio, eu não falava. E de repente eu perguntava para ele o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. De repente, querido, eu abri os meus olhos, meu corpo estava dormente na cama. Só que eu não conseguia mexer o meu corpo e eu vi um anjo enorme na cabeceira da minha cama. Aí eu falava com ele na mente, porque eu não conseguia falar, eu falei, não consigo levantar, não tenho força. E ele me tocava, ele falava, levanta, a profecia de Daniel 7 está para acontecer na terra. É o tempo que virá e essa profecia acontecerá. Então, queridos, queria que você me ouvisse aqui a respeito da profecia de Daniel 7, que eu vou te explicar, né, e falar a respeito dessa profecia, né, porque muitos sabem que essa profecia já aconteceu há anos atrás, mas Deus falou da profecia de Daniel 7 porque ela irá se repetir nesse ano. Mas irá se repetir de forma diferente, né? Que naquela época era Grécia, naquela época era Babilônia, né? Naquela época era Medo-Persa, né? Naquela época eram outras nações. Hoje são as nações que Deus está nos mostrando que ele levantará nesse tempo. Então, querido, quando eu levantei da cama, eu olhei a Bíblia, na hora que eu abri em Daniel 7, eu fiquei impactado. Vou ler para você o versículo 1 de Daniel 7. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões. Foi o que eu tive. Da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Olha só, os 4 ventos dos céus combatiam no grande mar. A visão que eu tive foi que a Bíblia descia, tinha um rolo dentro, né? E eu discerni depois que esse rolo era Daniel 7, que é a profecia de Daniel 7. Ela descia no mar, o vento soprou, o mar começou a ficar agitado. Então eu abri a Bíblia, já caiu em cima da visão que eu tive. Então não tem como não ser Deus que está falando conosco aqui como igreja. Não tem como ser Deus. Deus está nos alertando nesse tempo para algo. E eu queria que você ficasse até o fim para você ouvir essa profecia que Deus quer nos avisar nesse tempo. Então, eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Então, querido, eu fui buscar no profético o que significa vento no profético. Quero ler com você aqui em Jeremias, vamos lá, Jeremias 51, versículo de 1 a 4, que eu anotei aqui, né, de 1 a 4, quero ler com vocês. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Enviarei patejadores contra os Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis
a seus jovens, destruía a todos o seu exército. Versículo 4, e mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Vento significa destruição, vento significa guerra, né? No profético, vento significa destruição, vento significa guerra, vento significa conflitos. Olha só o que Deus está dizendo, né? Que terá ventos, que terá guerra, destruição e conflitos nesse tempo. Deus está dizendo. Água, o que significa água no mar? No profético, água, mar, significa povos, nações. Ou seja, né, uma grande guerra surgirá de povos, de nações. Deus está falando que surgirá uma grande guerra de povos, de nações. Deus está falando comigo e com você. Aí, versículo 3. Vamos ler aqui, porque Deus me deu a profecia de Daniel 7. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha só o que Deus está dizendo. O que são animais do profético? Animais do profético é reis ou reino. É reis ou reino, né? Eu notei aqui. Animais é reis ou reinos. Ou seja, né? Está ligado à política. Então Deus está dizendo, enquanto houver guerra, enquanto vai haver guerra, né, sobre os povos e nas nações, se levantarão 4 animais. Ou seja, 4 reinos se levantarão. Se destacarão, né, no meio dessas guerras. Vai se levantar 4 reinos poderosos aí. Deus está falando conosco. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi-lhe levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado o coração de homem. Querido, naquela época que está falando de coisas que já tem acontecido. Mas se Deus revelou novamente a profecia de Daniel 7 é porque Deus está dizendo que acontecerá nesse tempo aquilo que aconteceu lá atrás. Também acontecerá nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Essa foi a profecia. Olha só, né? Daniel 7,3 fala, enquanto se levantava guerras e conflitos, se levantava 4 reis poderosos na terra. Eram 4 reis que se levantavam, poderosos na terra. Deixa eu ler aqui para você. Então, né, dessas guerras se levantava 4 reinos, 4 povos, né? Ele falou do primeiro animal, que o primeiro animal ele tinha 2 asas, né? Que era o leão, que tinha 2 asas. Asas, querido, também no profético significa rapidez, velocidade. Então era um reino que se levantaria com velocidade. Naquela época se levantou, né, o reino da Babilônia, né? Babilônia que se levantou naquela época. Então a Babilônia se levantou numa velocidade e ela começou a conquistar, invadir algumas nações. Daniel 7, versículo 5 fala do segundo animal, né? Esse segundo animal nós vamos ler aqui, 7:4, 7:5, que revela, vamos lá, 7:5, 7:5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Querido, está falando do segundo animal, ou seja, da segunda nação, né, que se levantou naquele tempo. Quem era essa segunda nação? Vamos ver aqui. A segunda nação, querido, era a nação de Médio-Persa. A Médio-Persa se levantou, nisso que ela se levantou, né, depois que foi a Babilônia, depois que findou o domínio da Babilônia, se levantou a Médio-Persa. E a Médio-Persa ela começou a dominar, né? E na medida que ela dominava, ela conquistou. Quando fala devorava 3 costelas, que ele conquistou, dominou 3 países ali que estavam perto. Então ela começou a governar. Aí é que fala do terceiro animal, que nós vamos ler aqui em Daniel 7, versículo 6. Vamos ler? Daniel 7, 6. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave. Nas suas costas tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha só, esse animal, ele tinha 4 asas, ou seja, ele era muito mais veloz do que o Médio-Persas, que era a Grécia que tinha se levantado aqui. A Grécia ela se levantou na época, né, com muito mais velocidade do que a Médio-Persa.
Então a Grécia ela começou a dominar nessa velocidade, tinha 4 pessoas. E na época, se eu não me engano, da Grécia, era Alexandre, né, o grande que governava, ele tinha autoridade, né, ali, e ele tinha 4 cabeças, significa 4 homens que estavam do lado dele de confiança, que se levantou junto com ele. Então eles governaram um tempo, e a Bíblia diz que veio o quarto animal. Esse quarto animal, naquela época, esse quarto animal é o que o Daniel mais ficou espantoso, que Daniel mais se preocupou foi esse quarto animal, que nós vamos ler aqui em Daniel 7:7, né, que está escrito. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ou seja, era um animal que ele era poderoso, né? Tinha dentes de ferro, ele tinha poder. Né? Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejavam, e era diferente de todos os animais que apareciam antes dele. Ele tinha 10 pontas, eram animais que tinham 10 pontas ou 10 chifres. Chifres, querido, significa no profético poder. Então, era 10 chifres que tinham autoridade. Então, era um governo que governava, mas tinha 10 pessoas que governavam, 10 países que governavam junto com ele, que era Roma. Na época, Roma governou, né? Ele governou com toda ali a Europa, ele conquistou, tinha esses 10 países que governavam junto com eles. Então, Daniel está falando aqui, o livro de Daniel fala de 4 reinos que já aconteceram lá atrás. E engraçado que o reino de Roma governou antes de Cristo, até mesmo depois de Cristo um pouco, ele ainda governou. Então, fala de antes de Cristo, depois de Cristo. Então, naquela época, né, aqui eles também se levantaram contra o Altíssimo, ou seja, cortaram as leis, né? Porque a graça, lembra que tinha lei, né, a graça, então eles se levantaram contra o Altíssimo, e eram reinos poderosos. Aí o que você quer me dizer com isso, né, profeta Márcio? Eu quero dizer algo para você, querido, que Deus está avisando que nesse tempo, né, essa mesma profecia de Daniel 7 que aconteceu lá atrás, vai acontecer nesse tempo, mas com outros reinos, ou seja, com nações. Deus não me revelou qual foi a nação que se levantaria, né, que seriam 4 reinos poderosos nesse tempo, né? 4 reinos, ou seja, 4 governos poderosos vão se levantar numa velocidades e vai governar de tempos e tempos, ou seja, né, Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam na nação. Enquanto houver guerra, Deus diz para mim, olha, ventos que são guerras, aflições, são o que nós estamos vivendo hoje, né, o coronavírus, aflição, destruição, essas guerras, as guerras que vão começar a acontecer agora, serão reino contra reino, nação contra nação, está em Mateus 24, que se levantarão reinos contra reinos, nação contra nação. E a palavra também está dizendo aqui que desses 10 chifres se levantará um chifre que se levantará contra os filhos do Altíssimo, ou seja, né, são religiões que são governos que se levantará contra a religião cristã. Então vai haver perseguição, Deus falou. Vai haver perseguição contra a igreja nesse tempo, ou seja, políticos se levantarão com leis, e aqui fala que mudarão leis, versículo 25 de Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, que nesse tempo, né, que vem agora, que está vindo, que chegou, que é esse tempo, né, virá, né, governos que mudará as leis. Vai mudar as leis e os tempos, leis, governo, e eles serão entregues, né, nas suas mãos por um pouco de tempo e metade de tempos, né, até um tempo. Mas o juiz vai estabelecer sobre eles o domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Olha só que Deus está falando conosco, né? Vai haver guerras entre as nações. Deus está falando, vai haver guerras. Virão tempos de guerras agora, de aflição, de destruição, e vai vir tempos de nação contra nação, reino contra reino. Nesse tempo vai acontecer, Deus está nos alertando para a gente abrir os nossos olhos, e vai se levantar 4 nações poderosas no meio desta guerra. 4 nações poderosas se levantarão, umas com velocidade, né? Umas com poder, né? Para poder mudar tempos e leis. Leis, né? As leis cristãs serão mudadas por esses governos. Então nós temos que orar. Deus está dizendo, olha, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja buscar. Deus está nos despertando aqui em Daniel 7, né? Que virá governos que vão tentar mudar as leis de Deus.
Não vão querer mais, vai haver perseguição contra os cristãos. E nós precisamos nos levantar em oração nesse tempo. É tempo de eleição, cuidado com quem você vai votar. Pede a direção de Deus, ore, procura aquele partido, né, o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, quais são os projetos daquele partido, né, para você, para a nação, para a sua cidade. Então é um tempo, querido, da gente nos despertar. Daniel 7, Deus está mostrando aqui que haverá guerras, reinos contra reinos, nação contra nação, está em Mateus 24 e aqui também fala em Daniel. Essa foi a profecia. O mais interessante, queridos, mais massa, essa profecia já aconteceu, querido, aconteceu. Então por que Deus me arrebatou? Por que Deus me mostrou tudo isso e me deu a revelação, a profecia de Daniel 7? O livro flutuante, o rolo que estava lá dentro era o rolo de Daniel 7. Deus está dizendo, olha, vai se levantar reinos. Eu não sei se aqui fala 4 reinos poderosos nesse tempo. Né? E dentro desses reinos poderosos, vamos supor, um presidente, né, vai ter 10 pessoas lá dentro que vai governar com eles. E um chifre daqueles que tem poder vai querer se levantar contra o povo de Deus. Deus está mostrando, olha, vai vir perseguição contra a igreja. E a perseguição é nas leis. As leis, mudança de leis. Aqui está dizendo Daniel 7, 25, que tentará mudar leis e as estações. Perdão, vai tentar mudar as leis e os tempos. Né? O tempo, querido, é agora que Deus está falando. Então nós precisamos nos revestir. E o mais engraçado é que eu perguntei a Deus, falei, Deus, por que a bandeira do Brasil estava na frente? Eu perguntei para Deus, por que a bandeira do Brasil estava na frente? E Deus falou comigo aqui, que eu escrevi aqui, querido, para mim não esquecer, porque às vezes a gente tem que escrever as profecias para a gente poder não esquecer. Então eu anotei aqui, né? Deus falou comigo a respeito do Brasil. Por que o Brasil estava na frente? Deus falou assim que o Brasil será a nação que vai se levantar em oração. Deus vai conceder uma autoridade nesse tempo de guerras, nesse tempo, né? Deus falou comigo sobre a economia das nações, né? Que Deus está mexendo na economia das nações, né? E haverá guerras, né? E Deus vai usar o Brasil como autoridade em eclesiástica em oração, e Deus vai levantar o nosso presidente nesse tempo como autoridade, né? Que as nações vão respeitar o nosso presidente por ele estar buscando a Deus nesse tempo, por ele ser aquele que ora, né? Que coloca Deus na frente da nossa nação. Por isso que a nossa nação estava na frente, porque Deus, o nosso presidente, ele coloca Deus sempre à frente da nação. Então, a nossa nação foi a primeira nação, né, que o presidente convocou todos para orar, para jejuar, né, em prol da nação, em prol do coronavírus, daquilo que estava acontecendo. Ele foi o único que convocou. Depois os outros, né, que imitaram ele também fizeram a mesma coisa. Então Deus falou assim que o Bolsonaro será respeitado em todas as nações. E a nossa nação será respeitada nesse tempo. Né? Que o Brasil terá um tempo de autoridade sobre as nações, que Deus dará para o nosso presidente essa confiança. Que a nossa nação vai ser uma nação que vai ter muita fé e confiança nesse tempo de guerras, de nação contra nação. Deus vai dar colocar uma confiança no coração do nosso presidente e no nosso coração. E foi isso que Deus falou. E Deus mostrava a cidade de Colatina, que Colatina será reconhecida e já está sendo reconhecida fora, né, do Brasil, em outras nações, porque também tem um prefeito ali, que ele é muito dedicado, ele é um homem muito honesto também na cidade de Colatina. Então quer dizer algo para você, querido. A profecia de Daniel 7 está para acontecer agora, né? A terça parte que Deus mostrou na visão que eu compartilhei com você, que estava faltando um ar, quase morrendo, é esse tempo, né? Se eu compartilhasse, né, antes, tivesse um vídeo, você poderia até falar, nossa, o profeta Márcio falou mesmo, aconteceu. Mas, gente, é o tempo. Não foi só a terça parte morrendo que Deus me mostrou com falta de ar, que é por causa desse vírus. Mas Deus está mostrando que haverá guerras nesse tempo. Haverá um tempo de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E Deus falou comigo que também vai mexer na natureza nesse tempo. Então, assim, é o fim, né? E se levantará reinos. A gente tem que estar ligado naquilo que Deus está nos alertando nesse tempo. Então, assim, essa é a profecia, né, que Deus pediu para mim compartilhar com você. Espero ter compartilhado
né, dentro da palavra, que eu compartilhei Daniel 7, para que você venha ter esse discernimento, né, o significado, né, das palavras proféticas vento, que é destruição, animais, que é reino, nações, porque Daniel é um livro muito profético, né? É muito simbólico ao Apocalipse. E se você for analisar, Daniel 7 também está ligado a Daniel 8, se você for ler, você que tem interesse em ler nessa profecia, Daniel 7 tem a ver com Daniel 8, Daniel 7 tem a ver com Daniel 2 e Daniel 7 tem a ver com Apocalipse 17. Então, leia Apocalipse 17, que lá fala dos 10 chifres também, de um reino que se levantará, né, com os 10 chifres. Deus está falando lá também. Então, são profecias de Daniel 7 que já aconteceu, mas que irá se repetir nesse tempo. Deus está dizendo, Daniel 7 irá se repetir nesse tempo. Você que gosta de ler, se aprofundar, eu te convido a você a aprofundar mais nisso aí, Deus vai falar ao seu coração. E ele está dizendo que será removido um reino, depois entrará outro, né? E Deus sabe o que faz. Então Deus está nos alertando nesse tempo. Querido, ore pela nação, ore pela nossa nação, ore pelas nações da terra, né? Esse tempo de economia vai mexer nas nações, haverá guerra, Deus está dizendo. Então a guerra vai vir. Então, conflitos, vai vir destruição, coisas vão acontecer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O povo de Deus, Deus guarda. O povo de Deus, Deus esconde. Basta orar, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então vamos vigiar nesse tempo, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos nos despertar aí, estar orando em unidade, igrejas, né? Levanta clamor pela nossa nação, pelas nações, para que Deus venha nos preparar, nos capacitar, nos revestir nesse tempo e que Deus venha fazer com que as nações reconheçam Deus nesse tempo agora. Eu estarei compartilhando essa semana ainda uma outra visão que eu tive e eu não vou deixar de compartilhar porque muitas coisas eu guardei, tem muitas coisas que eu compartilhei e aconteceu, né? Deus respaldou a palavra, né, a visão e aconteceu. Então estou compartilhando a visão de Daniel 7. Né? Estou um pouco cansado hoje, mas estou aqui compartilhando com você e que você possa compartilhar essa visão, querido, aí como alerta para a igreja. Não deixe de compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus nos guarde nesse tempo de mudança de estação, porque já mudou tempos, vieram novos tempos, né? Estamos no final dos tempos, Deus está nos alertando e Daniel 7 fala também do trono de Deus, né? Que Deus nos dará poder e autoridade também nesse tempo. Então que você seja uma igreja que se levanta em autoridade, em garra, né? E que você cobre a sua vida, a sua família, a sua casa nesse tempo. Não esquece de cobrir a nossa nação. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Um grande abraço, profeta Márcio de São Paulo.